O último vídeo que eu fiz foi justamente conversando com vocês e conversando com vocês sobre o diagnóstico de câncer que eu tive no nariz, câncer de pele, né? E aí, então eu fiz a retirada do nódulo, né? Porque eu primeiro fiz a biópsia, aí a médica achou que não era nada, mas aí deu câncer de pele, eu fui encaminhada para outro médico que faria a cirurgia, e ele fez a cirurgia, foi retirado o câncer do nariz, foi retirado uma cicatriz maiorzinha bem aqui, ó. Tá vendo onde estava vermelho? Era uma região maiorzinha aqui, aí foi retirada e foi visto que nas bordas não tinha mais nada, graças a Deus. Anteontem eu recebi a alta do meu médico para eu voltar nele só daqui a um ano. Nesse tempo, muita coisa aconteceu. Mas o que eu queria falar com vocês, que é o que está no meu coração desde alguns dias para falar para vocês, porque o nosso canal, né, que é o Vivendo com Fibromialgia, como foi essa minha caminhada com o diagnóstico, com a retirada desse nódulo e com todo esse processo que eu vivi. O que aconteceu? Para começar, primeiro, que quando eu fui, vocês sabem que a vida da gente com a fibromialgia, se a gente não tiver uma engrenagem muito certinha, e se alguma coisa desbalancear ali, vem as nossas dores, desencadeia crise de dor, crise de fadiga. A gente vive com dor, vive com fadiga, mas há uma exacerbação dessas dores ou dessa fadiga. E o que aconteceu? Quando eu fiz essa cirurgia, antes de eu fazer a cirurgia, o médico falou assim: não se preocupe, vai ser vida normal. Porém, quando eu fiz a cirurgia, o médico falou o quê? 15 dias sem academia. Aí pronto. Essa engrenagem toda já se desfez. Por quê? O que acontece? Porque eu tive que passar 15 dias sem ir para academia, alguns dias sem cozinhar. Cozinhar também é algo que me mantém ativa, né? Porque eu descobri que para eu levantar de manhã, uma das coisas importantes é eu ter que colocar comida, é a minha rotina da manhã, né? Colocar a comida dos meus cachorros, limpar ali as coisas dos cachorros e começar a fazer o almoço, né? Então, cozinhar também faz parte dessa minha terapia. E passar esses dias sem cozinhar me afetaria mais, porque eu teria que mudar essa rotina. E 15 dias sem academia. A gente sabe que quando a gente está indo para academia, já é uma coisa difícil ficar mantendo a academia, porque a gente já tem aquelas dores. Imagina quando a gente para a academia. A situação fica pior. Por quê? Porque aí a gente está com dor, e aí a gente tem que tomar remédio para dor, e às vezes o remédio dopa um pouquinho a gente, para a gente conseguir voltar para a academia. Desde que eu fiz essa cirurgia, eu fiquei com a minha rotina toda bagunçada. Desde antes de fazer a cirurgia, né? Porque vai para médico, faz isso, faz aquilo já tinha bagunçado tudo. E aí eu fiz a cirurgia, continuou tudo bagunçado, continuei em crise, muita crise de dor, muita fadiga mesmo. Não tinha vontade de levantar, levantava por obrigação, a obrigação de ter que colocar a comida dos meus cachorros, que eu também não aguento ver os bichinhos me olhando com fome, me fazia eu ter que levantar. Me obrigava, né? Dava aquela obrigação de ter que levantar. Não foi fácil quando tudo se desfaz assim. E é assim que eu tenho vivido nesse tempo. Esse tempo tem sido bastante conflituoso. Já faz um bom tempo, já faz mais de 2 meses que eu fiz a cirurgia, mas ainda não consegui voltar para a minha rotina. Tenho estado com bastante dificuldade de ir para academia. Antes eu ia fazer várias aulas, eu tenho tentado pelo menos fazer uma por dia. E assim, eu estava fazendo uma por dia, mas 3 dias na semana só. Essa semana eu acredito que eu vou conseguir fechar os 5 dias, pelo menos uma por dia. Está muito difícil a questão da fadiga. O meu corpo na cama pesa. As minhas dores estão muito fortes.
Eu não sei se vocês lembram, mas ano passado eu fiz uma infiltração aqui na coluna que ajudava na minha dor do braço e realmente ajudou. Eu vou voltar a marcar com o médico, porque desde ontem não, há 3 dias que eu tenho uma dor intensa na coluna. Assim, além da dor generalizada, eu tenho essa dor localizada. Eu li em algum lugar que às vezes você vê paciente de fibromialgia que a pessoa reconhece logo porque essa pessoa tem aquela tristeza no olhar, né? Mas é porque é uma tristeza que não é a tristeza pela tristeza, é a tristeza por meio pela dor, né? Essa semana eu estava na cozinha, eu estava fazendo, não lembro o que eu estava fazendo, estava fazendo uma coisa de comida para variar, né? Aí eu falei, Débora, vem aqui. Débora é minha filha mais velha. Débora, eu estou escutando um psiquiatra aqui, que ele disse que tem um teste para a gente fazer para ver se a gente tem depressão. Aí lá, ai mãe, tu vai fazer esse teste? Eu falei, vou, senta aí. Senta aí, abre essa página que ele falou e me pergunta as coisas. Aí ela começou a perguntar. Resultado, depressão gravíssima. Aí eu falei, chama lá teu pai. Aí eu falei, Felipe, olha, tá vendo aqui, ó, o teste diz que eu tenho depressão gravíssima. Aí ele falou assim, Mo, não é isso. Tu não tem depressão gravíssima. O problema é que tu tá com muita dor e tudo tá vendo embaçado nas tuas vistas. Tudo que tu tá vendo embaçado. Tu tá vendo por meio da dor. Aí eu falei assim, tu acha que eu tô com tanta dor assim? Aí ele, acho que sim. Ele realmente, ele me conhece tanto pelo meu falar, quanto pelo meu olhar quando eu tô com muita dor. Às vezes, quando eu nem eu sei que eu tô, né? Aí eu falei, tá bom, então me dá ali uma dipirona que vai ver que não vai adiantar nada. Aí ele me deu uma dipirona. Deu uns 20 minutos, que é o tempo que a dipirona começa a fazer efeito. Pronto. Eu já estava olhando o mundo com outros olhos. O mundo já não parecia tão escurecido diante de mim. As coisas já não pareciam tão ruins às minhas vistas. E ele falou assim, tá vendo? Como que você tem não é depressão, você tem é dor. E a dor envolve esses momentos mais depressivos, né? E é como aqui no Ceará, onde eu moro, em Fortaleza, nós temos sol quase um ano inteiro. Graças a Deus, porque o sol ajuda na questão do humor, né? Mas tem épocas umas épocasinhas, um mesinho aqui, um mesinho acolá, que vem mais chuva. E aí, aquela chuva que vem, normalmente vem aquele tempo nublado, bem tudo escuro, assim, o céu cheio de nuvens carregadas. E aí você vê, ai meu Deus, vai ser o dia todo de chuva. E aí dá aquela chuvinha, ou aquela chuvona intensa de 20 minutos. E de repente aquela chuva passa e ali abre-se o sol. E é assim, na fibromialgia acaba sendo assim. Na minha vida, né? Que eu passo realmente longos períodos vendo tudo escuro, porque para mim tá tudo cheio de dor, eu tô vendo com essas lentes. De repente, essa dor para, e quando ela para, eu consigo respirar e ver tudo mais lindo. Aí é quando a minha cabeça começa a querer agir mais rápido que o meu corpo, e aí eu começo a planejar muitas coisas e começo a querer, a sonhar, a fazer um curso, a fazer outro curso, tanto que eu andei fazendo vários cursos, um período aí. Uma das coisas que eu vi que eu estava realmente com essas crises foi porque eu parei de sonhar, parei de fazer esses cursos, parei de sonhar, parei de planejar, parei de viver isso. Porque eu sei que quando eu estou ativa, eu fico sonhando, fico com esses sonhos. Eu quero fazer um curso tal, eu quero fazer um curso tal. Nem que for, por exemplo, a minha mãe, ela tinha um cabeleireiro muito, muito bom em Fortaleza. Assim, nem era tão famoso, não, era um cabeleireiro de bairro, mas que acertava a cortar o cabelo dela, que ela gosta do cabelo dela curtinho, bem cortadinho, mais curtinho. E ela rodou e não conseguia achar nenhum cabeleireiro bom. E não bom, os cabeleireiros são bons, mas nenhum cabeleireiro que acertasse o cabelo dela do jeito que ela gostava. Aí ela sempre voltava triste para casa. Voltava, às vezes cortava, tentava se agradar daquele corte, aí falava assim, não, mas dá para usar, e a gente via que não estava bom, que ela não tinha gostado.
Aí eu pensava, ai, eu vou aprender, vou fazer um curso de cabeleireiro só para aprender a cortar o cabelo da minha mãe. Então eu sempre tive esses sonhos, porque eu sempre tive sonhos de aprender muitas coisas, eu sempre gosto de aprender muitas coisas, em áreas diversas. E eu tinha acabado até com esses meus sonhos. Foi mais um sinal para mim que eu realmente andava numa crise já longa, né, por longos períodos. Ontem eu decidi que eu vou, pelo menos agora eu comecei a planejar, né? Eu decidi que eu vou procurar o médico da dor, sem ser o reumatologista que já me acompanha, certo? Porque eu não quero só ir no reumatologista para ele me encher mais de remédio, porque eu já tomo remédio demais. Eu quero ir no médico da dor, que ele vá para ele fazer novamente o procedimento, só que dessa vez a dor tá mais do outro lado e mais localizada aqui, né? Ele falou que realmente essa dor voltaria. Voltaria, e tem gente que faz a cada tanto tempo e tal, né? Pois é, então eu vou voltar para ele. Vou fazer um curso aí que eu já tinha me inscrito e que não tinha começado ainda, de limpeza de pele. Que eu sou doida para fazer limpeza de pele nos meus filhos, cheio de cravo, cheio de espinha. É época de adolescente, meu filho tem 18 anos. Voltei a sonhar, pelo menos. Voltei a sonhar com coisas que eu para aprender e não ficar só na minha rotina, que fica ali só zanzando, né? Então voltei a sonhar, voltei a querer me tratar, sem ser só tomar mais remédio, arranjar remédio para me tratar. Pensei em procurar. A acupuntura foi a única coisa que eu ainda não fiz, né? Eu já fiz osteopatia, já fiz fisioterapia, sim. Eu também estou num desencontro com a minha fisioterapeuta. Quando ela está doente, eu estou boa. Quando eu estou boa, ela está doente. Quando eu estou boa, ela tem um torcicolo. Quando eu não esqueço, ela esquece. Então eu estou num desencontro. Também tenho que arranjar um encontro com ela para que ela volte e faça minha fisioterapia. Pois é, gente. Hoje foi mais um dia de desabafo, né? Será que você vive também o que eu estou vivendo? Ou será que você está vivendo numa época de mais paz, de mais tranquilidade, de mais, a sua engrenagem está toda funcionando, o seu reloginho, né, que tem aquelas engrenagens atrás, quando a gente olha o reloginho de costas, né, tem aquelas engrenagens todas estão funcionando? Ou será que está tudo desmantelado? Eu, por enquanto, estou toda desmantelada. Vamos tentar, né, agora ajustar as coisas. E vai dar certo. Sempre deu, por que não vai dar de novo? Tá bem? Esse foi o que eu quis compartilhar hoje com vocês. Em breve eu venho compartilhar mais coisas. Hoje eu estou até planejando ir para uma outra academia ali, que eu vi que tem um professor que é bom, que vai ensinar outras coisas ali. Estou planejando ir nela. Mas, quem sabe, né? Então, beijos para vocês. Escreve para mim, para eu também saber da sua história, para eu não me sentir sozinha nesse barco da fibromialgia. E compartilha comigo a sua história também. Me diz em que momento você está. Você está num momento muito bom. Você está num momento que a dor passou, está passando longe. Você está num momento que não está tendo fadiga nenhuma. Ou você está num momento todo desmantelado também. Tá bem? Então, beijos. Desejo a você dias com menos dores. E até mais.